pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui de novo o segundo episódio, ainda piloto 2, né, o piloto? Sim, sempre. Piloto 2 do nosso sobre tudo. Quase saiu. Não tem problema, continua assim, né? A gente não tem cortes, nosso podcast é sem cortes, né? Então eu aqui, Michel, Mário e a Luciana Cury, só que ela hoje, ao contrário do primeiro programa... De novo? Ela veio. Cheguei. Tá Fazendo vendo? uma gracinha pra entrar. Só aquela coisa assim. Eu prefiro o boneco, mas é uma outra história. E a gente tá aqui hoje pra conversar sobre que assunto. Eu acho que a gente pode vir um pouquinho mais pra frente, pra pegar o microfone ali, pra dar uma iluminação, pra gente pegar coronavírus um no outro. Hoje é a Luciana Cury de verdade, né? Não, acho que essa de verdade eu sei muito bem. Eu vou esperar a minha hora de falar pra responder vocês. Então vamos lá, se apresente, Luciana Cury. Já que a gente começou aqui, então eu sou Michel Vicentini, Mário Toledo e... Luciana Cury, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas não tem você horário, vai, né? Não tem horário, não sei quando você vai assistir, não sei se você vai assistir, você vai ouvir, né? Mas pra quem tá vendo, eu tô aqui, sou eu, a Luciana Cury. Deixo já aqui registrada a minha absoluta indignação com o que foi feito comigo no primeiro, né, programa, mas a vida vai me dar chance. Tá faltando o óculos a dele vida aqui, vai né? me dar chance ainda de resolver essa questão. vai ter dia que eu vou faltar, vai ter dia que o Mário... Não, o Mário não falta. Se soubesse o que a gente Se passa... soubesse. Nós temos um grupo, né, desse podcast que tá só 3 pessoas, mas é o grupo mais movimento. Eu tenho um grupo que tem 200 pessoas e não tem tanto movimento como esse grupo aqui. Então a gente tem hora que o Mário tem que tomar um remedinho, cara. Porque a minha cabeça vai Não, viajando, você é ansioso pra caramba, cara. Muito ansioso. O engraçado é que assim, eu penso várias coisas, nossa, isso aqui legal, dá pra falar, e quando chega na hora, cadê as coisas? Parece Mas que é assim em tudo, Mário, é verdade? Tudo. Se eu tiver que... Vamos discutir alguma coisa pra falar pro Michel. Tô bravo pra caramba. Vou falar isso. E quando chega na hora, cadê? Não lembro de nada. A conversa... Eu tinha uma conversa pra detonar ele, quando ele vai me detona. É assim, um exemplo. E aí depois que acaba a conversa... Que a minha esposa é a mesma coisa. Yeah. Não, mas esposa normalmente a gente manda vocês ficarem quietos mesmo. É assim mesmo. Mas depois você fica, nossa, eu devia ter falado aquilo. Eu fico nossa, me remoendo. Aí vem as boas respostas. Isso. O Mário tem uma coisa de uma terapia, você conhece, não? Eu já pensei nisso aí, entendeu? Mas é que no Se momento... não funcionar, tem um negócio chama vodka. Acho que essa também. funciona mais. Funciona bem, Essa né? funciona mais com limão, Coca-Cola. Pura. Né? Vamos lá, por ordem aqui. Lembrando que a gente está no Espaço a gente pensar, Isso. nosso primeiro apoiador do nosso podcast, no Espaço a gente pensar, aulas de música e também a Faculdade Sensopeg, que é um co-apoiador aqui do Espaço, né, do nosso projeto aqui. Bom, a gente no primeiro programa, Piloto 01, tô batendo todo o braço aqui, no Piloto 01, a gente falou sobre algumas coisas, a gente não teve pauta, Sim. né, e também não teve a Luciana Cury, porque a Luciana Cury organiza o negócio aqui ou desorganiza, né? Então a gente começou aqui a falar um pouquinho sobre vacina e já começou, vai lá. Só né, como eu disse assim, eu tô indignada com esse boneco, porque eles me mandaram a foto, falei, se vocês se atreverem a pôr esse boneco pavoroso e dizer que sou eu, aí todo mundo pôs aquela carinha de, acho que fizemos merda. Bem isso. Pode falar palavrão? Pode? Ok. Isso é a diversidade, né? Por exemplo, eu sou um pastor, né? Um pastor aposentado, que não tem igreja, mas que não frequento mais igreja, eu sou pastor. Você não é totalmente pagã e o Mário é alienígena, então a gente vai falar besteira, mas... Inclusive era isso que eu queria, porque daí eu fui assistir o podcast, né, meninas? E aí o que acontece? Na minha ausência, eu sou esse boneco descabelado, eu sou a Luciana Cury pagã, esquerdista e São Paulina. É isso mesmo? Confere? Confere, é isso mesmo. Confere. A gente... E o pior de tudo que é tudo verdade, né? Pior que E a gente vai ter chance aí um dia, dizem que a gente não pode discutir religião, política e... que mais? Pode. Futebol? Pode, vai. Que são exatamente as 3 coisas que vocês me chamaram, né? Então eu queria saber se a gente vai discutir religião, política e futebol. Pode Porque também. um dia nós vamos discutir sobre o Porque paganismo. isso aqui é um podcast, não pode, aqui pode tudo. Foi a primeira piada boa do Mário. Então, esse é o nível das piadas do Mário. A piada boa dele foi essa hoje. Isso. Gozado, né? Vai começar. Mas Vai eu começar. queria fazer, eu vim preparadinha. Eu sou a menina da pauta, eu sou a menina da proposta. Antes disso, Lu, Mário, você tá gravando lá? Porque eu não sei se apertei o Calma botão. aí, calma aí. Sério? Vê lá. 4h56. Não, tá gravando. Tô gravando lá, tô gravando aqui. Então vamos lá. Papel, caneta. Temos? Papel. Produção?
Cadê a produção? Cadê o... Aqui, como é que aqui, Eu chama? disse uma caneta agora há pouco que você Aqui, pegou. ó, backstage aqui, pessoal backstage. Backstage. Não vamos, as árvores morreram. Caneta tá aqui. Pera aí. Economizar. Uma aqui, tem duas. O azul também, se você for Vocês contra a cortam vermelha. isso. Não. É pra vocês. Toma. Tem uma Ah, meu Deus provinha do céu, lá já. vai começou. O professor é duro, viu, gente? Professora Edura, toma. Brincadeirinha rápida, você que tá aí em casa vai fazer também, você que tá no podcast, se vira depois pra assistir lá no nosso canal no YouTube, pra ver qual é a Em breve ideia. no Spotify, no Deezer, no Amazon. Em breve. Isso. Tem um objeto aqui em cima da mesa, certo? Certo. Eu quero que vocês escrevam rapidinho uma frase curtíssima, sem grandes poesias shakespearianas, o que descreve esse objeto. O que é esse objeto que tá aqui? Ou qual objeto que tá aqui? Se você está ouvindo esse podcast, você vai depois escutar para tentar entender o que é o objeto. Se você está vendo no vídeo, você vai ver. Então vamos lá, Michel, o que é que tem aqui? Ó, você enxerga minha frase? Não vou chegar nunca. Eu fiz uma pergunta. O copo está vazio? O copo está vazio. Mário, o que você escreveu? Esse copo vazio em cima da folha. Então tudo bem. Queridos amigos do podcast que não estão vendo nada, temos um copo de vidro vazio em cima da mesa, certo? Aparentemente sim. A minha pergunta é, Mário, o que o Michel escreveu está errado sobre o objeto? Não, como eu estou aqui, estou vendo, ele está vazio. Não, mas eu fiz uma pergunta. Não, mas o que o Michel escreveu sobre o objeto está errado? Não. Michel, o que o Mário escreveu sobre o objeto está errado? Também não. Então, a minha pergunta para vocês dois, para eu começar a responder o podcast que vocês só falaram de mim. Qual é a verdade sobre este objeto? Se vocês dois disseram coisas diferentes, mas as duas coisas são verdade. As duas coisas são As duas verdades, coisas são né? verdades. Há verdades subjetivas e relativas? Relativa sobre A o verdade processo? é única? Não. Não, são pontos de vistas. Não. A questão é a seguinte: a verdade é o objeto. O que Sim. cada um de vocês consegue expressar e falar é o que sabe sobre esse objeto, sobre essa provocação aqui desse copo, certo? Sim. Então, o que cada um fala é o que conhece sobre aquilo, não é a verdade. Sim, claro. Ok, amigos? É um ponto de É um vista fato, sobre o mas é um ação. fato. E se eu não sei o que é? O que eu sou capaz de falar sobre algo? Vamos pensar que fosse aqui, sei lá, né? Tem um objeto X aqui e a gente não sabe o que é. Se eu não conheço a verdade daquilo, o que eu sou capaz de falar sobre aquilo? Eu posso falar. Fala o quê, Eu vou falar Michel? sobre o Você repertório. Aquilo que eu acho, aquilo que eu suponho, aquilo que eu imagino, aquilo que eu sei. Exatamente, Concorda? exatamente. E se não sabe, isso que é o pior, porque às vezes a pessoa fala uma coisa que acha que sabe e não sabe e acaba que aquilo Ó, pode ser. o Chico dos Bonecos é um bonequeiro, né? Ele fala assim, o pai do Estevão Marques, que é um grande artista, ele fala assim que, como que é aquele ditado? Conta um conto? Quem conta um conto, aponta um ponto. Ele fala assim, não, quem conta um conto, omite um ponto e aumenta uns 3. Eu acho que é uma puta sacada, assim, né? Eu sou bem assim, né? Quem já me viu contar histórias sabe que muitas histórias eu dou aquela superlativada na história, assim, né? Não deixa de ser verdade. Só é superlativa. Mas o que eu quero mesmo dizer é que vocês dois, no outro podcast, falaram coisas do tipo, mas na minha opinião, eu tenho liberdade de... E a questão é a seguinte, Sim. opinião, quando eu tenho uma opinião sobre um fato, o que eu tenho que ter são argumentos baseados em conhecimentos que eu tenho. Senão eu tô dando palpite. Sim. É verdade. Porque não vira uma informação. Vira Não só é uma informação. Não é epistemológico, mano. Não é epistêmico. assim, Não é, sistemas eu não exatamente, não é epistêmico. Não, e eu acho que a questão só é essa, como vocês estavam falando lá da questão da vacina, por exemplo, a gente tem tido bastante, né, questões aí com pessoas com opiniões, mas não são opiniões, são palpites, porque não sabem nada de virologia, não sabem nada de princípio ativo de medicação, etc. Não, eu não sei. Exatamente. Eu não sei. Mas fico escolhendo, né? Fico escolhendo, quero essa, não Eu quero quero a Pfizer. aquela, vou tomar, não vou tomar, etc. Então, não, eu acho que só que seria interessante a gente talvez explorar um pouco essa questão, porque a gente está vivendo num ambiente, e nós, por exemplo, nós estamos entrando aqui nesse ambiente, podcast, Facebook, YouTube, etc., onde todo mundo tem uma opinião. Sim. Diz que tem uma opinião, mas na verdade tem um palpite, porque se eu não conheço, se eu não tenho conhecimento, eu não posso falar. Mas Eu aí, não acesso a verdade. e aquela frase assim que... Certo, Luciano? Aquela frase assim que a verdade sempre tem 3 lados, né?
quem conta um ponto é uma verdade, quem conta o outro lado conta outra verdade, e tem a verdade. Tem aquele, aumento, mas não invento, Deus são ruins, né? Não, mas a questão é essa. Eu que sou um recém-divorciado, né? Eu conto a minha verdade, a mãe do Miguel conta a verdade dela, e tem a verdade, né? Exatamente isso. Porque é isso, né? Ninguém é capaz de saber a verdade total de algo. A gente sempre sabe parcialmente, porque o que a gente sabe não é a verdade. A gente tem conhecimento sobre as coisas. Porque às vezes Mas a verdade não é relativa. Vai de acordo com o ponto de vista da pessoa, do que ela tá vivendo. Não é ponto de vista, Mário. Você acabou de explicar. Não, mas pra pessoa aquilo é a verdade, só que nos fatos não é verdade, entendeu? Tem pessoa que carrega uma verdade pra ela. Então, mas como é que vai existir isso, Mário? Uma verdade pra você e uma verdade exterior objetiva? Tem gente que sustenta tanto uma história que acaba no fim virando verdade. Essa é uma relação já meio uma psicopatia já, assim, né? O mentiroso crê tanto na mentira que vira verdade. Hoje nós somos o pessoal dos ditados. Não quer aquela uma mentira repetida várias vezes? Vira verdade, ué. Vira verdade. Mas é mesmo você chegar para um míope e chegar e falar que aquele violão é verde. E ele for vermelho. Pra pessoa falar, é verde, vai ser. E se ele for um daltônico? Nossa! Não, tem tudo isso. Mas, Mário, eu posso distorcer de propósito uma informação. Então. Ou eu posso só ignorar e inventar uma informação, que é um problema. Ó, quer ver uma história? Os escribas egípcios faziam isso. Ninguém sabia nada sobre literatura, sobre leitura, sobre nada. O cara ia lá falando no papel assim, vamos mudar. Não vou falar sobre escribas egípcios, vou falar sobre um outro caos. Que eu gosto muito de caos, quase um mineiro, paulista, que é o caso de leite com manga. Leite com manga? Leite com manga. Já tomou leite com manga? Eu cresci ouvindo que evitando leite com manga. Isso nem faz mal, mata. Isso aí mata. Você quer morrer, toma leite com manga. Meu pai conta que minha avó um dia quase infartou, porque ele fez uma sacanagem, pegou leite com manga, bateu no liquidificador assim, tomou. Você vai morrer! Imagina aquela coisa, porque imagina, manga já é pesado. Com leite, deve ser uma coisa terrível, né? Mas enfim, isso foi inventado da seguinte forma, né? Vale de Quitinhonha, pelo menos a história que eu sei, tá vendo? Olha lá, o conhecimento. Vale de Quitinhonha, né? Então tinha lá os escravos, eles comiam manga. Só que daí trouxeram vacas para produzir queijo, né? E leite, enfim, né? Que sai queijo da vaca. Sai leite, com leite você faz o queijo. A intenção é essa. Aí os escravos saíam à noite e iam mamar na teta das vacas, cara. Né? Aí um dia o capataz, um senhor lá da fazenda, chamou um dos escravos e falou o seguinte: era à noite, falou: ó, come manga, e colocou um veneninho no leite, toma o leite. O que aconteceu? O cara morreu. Já era. Aí, por geração, a verdade que era uma mentira, a mentira que era uma verdade, a verdade que era uma mentira, foi passando culturalmente e chegou a hoje. Então, o que acontece? Distorce por uma opinião, por uma ação, e vai passando e as pessoas vão comprando. É o fake news! É o fake news, tá ok? Ninguém viu o bendito colocar o veneno no leite. Tá ok. Mas aí tem uma questão que eu acho que é importante, né, Michel? Nesse caso, veja só como é interessante isso, né? De fato, tem um fato verídico. Alguém come manga, alguém morre, leite tem uma verdade. Coincidências. Às vezes. Manipulada, criada, Sim. etc. Ou a pessoa tem alergia à lactose, não sabia. Pode pensar que foi a filha da putice aí do Meu Deus! Pode acontecer, Não, mas vamos pensar, foi a filha da putice. O cara não queria, não é pra vocês comerem as mangas lá e não é pra beber leite, então eu vou inventar aqui uma cena. Veja, eu posso criar um fato real, então eu crio uma verdade. Sim! E esse é o sentido da fake news. Eu crio uma verdade. Ó, vou contar outro caso. É repetida 100 anos depois. Não, outro caso, esse caso é bem recente, né? Eu tenho uma amiga, né? E ela falou pra mim assim, que um dia ela tava conversando sobre coisas da vida, falou assim, olha, eu fumei maconha e eu fiquei com alergia, me deu alergia na maconha, quase morri. Porque ela aí, estufou aqui, papapá. Olha, maconha mofada. Sei lá o que era, ela ficou mal e quase morreu. Aí ela falou assim, que a mãe dela foi no hospital, né? E pra falar pra mãe dela, pra contar, ela falou assim, mãe, eu comi camarão no restaurante e me deu alergia de camarão. Eu acho que eu adquiri uma intolerância, sei lá, o camarão e aquilo que tem lá, é mercúrio, né? O que camarão tem que dá... Sei lá. Gosto bom. Putz, demais, melhor. O que acontece? Aí,
ela falou assim que, pô, eu fiquei acreditando tanto nessa verdade, que eu tenho alergia a camarão, que eu parei de comer camarão. E se você foi comer camarão? Você? Não, a menina. Ah, tá. A menina ainda. Aí ela falou, nossa, eu acreditava tanto nisso que eu comecei a ver que é verdade. Aí ela falou que ela foi comer um camarão esses dias e deu alergia nela. De fato, deu Ela, alergia. com mal assim, cara, eu adquiri, o meu cérebro adquiriu, tem uma explicação neurocientífica, não vou falar sobre isso, mas adquiriu isso. O hábito da mentira virou uma verdade, tanto que ela comportamentalmente, sei lá, gerou uma reação nela que ela ficou com alergia no camarão. Então, mas ela comeu o camarão no dia ou foi só a história? Não, não, no dia não. Ela só fumou Só maconha fumou mesmo. maconha. Ah, tá. Ela falou com Olha só. maconha, eu não sei se foi maconha, É uma outra mentira coisa, mas que ela virou verdade. e virou psicológico, comportamentalista. Nesse ponto, é totalmente psicossomático. Esses Anota aí, termos epistêmico, Rapaz, você escreveu isso aqui. Vai lá, mano, você... Imagina eu falando, gaguejando e escrevendo ela. Vai até lá do fim. Ô, mano, eu lembrei de você semana, cara. Aquela criança que tem uma dicção, aquele que saiu agora, você viu, você tá no TikTok. Você que é um tiktokeiro, você que é um kawaiizeiro, né? Ah, eu vi, mas eu tenho medo de criança daquele Cara, jeito. é um anão. Gente, sobre anão, sobre anões. Existem assuntos proibidos nesse podcast. Bom, mas aí só pra voltar. Sim, eu sou pagã. Sim, eu sou São Paulina. Sim, eu sou esquerdista. De qual verdade vocês querem falar? Do São Paulo. São Paulo é muito chato, né? Essa eu compartilho com o Mário. A gente falou sobre isso, que eu sou corintiano, eu sou minoria. Pela primeira vez na história, um corintiano é minoria, cara. Isso é muito raro. Posso fazer uma declaração? A gente pode dar testemunho aqui? Pode. Eu queria dar um testemunho aqui. Ixi, se tiver uma música de fundo, aqui pegar o violão. Põe uma música de fundo. Pegar o por violão, favor. vou fazer essa música ao vivo aqui. Eu tenho. Gente! Ai, mas não quebra não. Quebra Cuidado de com o piada, ECAD, hein? aí. Olha lá o que você vai tocar. O Não, ECAD. o ECAD é meu amigo agora. O ECAD. Eu queria dar um testemunho de que eu, sou Luciana, sou São Paulina desde criança, porque eu fui bem criada pela minha família. Mas eu devo prestar todas as homenagens à torcida Gaviões da Fiel, que se posicionou Agora. politicamente, abertamente, contra este governo genocida, se recusando a ter a sua imagem associada a esta criatura. Parabéns, Gaviões da Fiel. Dito isso, nunca mais eu elogio o Corinthians. Vai, Corinthians! Olha só que beleza! Pelo ato do asfalto. Ser Corinthians é só assim, ó. Tá bom. Ai. Ah, que da se democracia, reconhecer. cara. Posso contar um caos também, Anos já que você 80. contou? Essa Posso contar um história, caos? eu já imaginei a história. Não sei se o Mário sabe. Eu sei dessa história. É? Brinco de ouro da Não, princesa? do Corinthians, falando do Corinthians. Eita. Mas não da Gaviões, da Pavilhão 9. Lembra da Pavilhão 9? Não existe mais, né? Foi extinguida pela polícia, né? Só tem pavilhão na torcida Desculpa, Corinthians, é amigos, verdade, eu né? acho que era, na minha memória tem isso. Mas o que acontece? Em 1990, bababá, eu morava em Campinas. E aí, de vez em quando, eu saía daqui e ia pro terminal Tietê pra pegar o ônibus pra Campinas. Essa era uma coisa que eu fazia bastante. Quem é de São Paulo, quem já foi pro Tietê, sabe que a gente sai do metrô, pega aquela rampona, que é um corredor grande, que tem as escadas de acesso de quem tá vindo da rua. Eu desci do metrô, cheio de mala, bababá, e comecei a escutar um tum-tum, subindo as escadas. E eu olhei e falei, ué, que será? Era a Pavilhão 9, recém-saída do Canindé de um jogo vitorioso do Corinthians ali no estádio da Cordilheira. O Canindé, porque é ali na altura, né, do outro lado. Não imaginava. Aí, a Pavilhão 9 subindo e eu fui me espremendo. Eu, São Paulina, com a minha mochila São Paulina, fui me Você tava com a mochila espremendo. do São Paulo? Não, mas né? Se não, Fui ficando aqui no cantinho, etc, tentando ficar invisível, né? De repente, um armário chega, me abraça e fala assim: e aí, tia? Corinthians, né? Eu falei, de alma. Desde criança. Rapaz, deixa eu falar, nessa hora até eu. Mário, Você é louco. cagando de medo. Porque se ele falasse canta o hino, eu ia começar, né? Salve o o tricolor. Sei que começa com salve. Deixa só o salve. Eu ia tacar um salve. Mas tricolor não, uma coisa pra pra você, né? O Miguel, né? Eu estou criando no bom caminho, né? Então o Miguel é corintiano, né? Então assim. Já desviou o menino. Não, mas escutando a história. Aí eu comprei roupa do Corinthians, o cavalinho do Corinthians, e tudo do Corinthians na minha casa lá, do Miguel. De repente, o Miguel chega em casa falando assim pra mim: sou São Paulino. Claro. Cara, eu quase morri de infarto, né?
Mas você se incomoda? Não, agora de verdade, você se incomoda mesmo? Não, imagine. Aí eu liguei pra mãe dele e falei assim, olha, você pode fazer tudo com meu filho, mas não tire o corintianismo dele. Aí eu fiquei brigando com o Miguel, eu chorei. É mesmo? Eu tô falando sério. Ele não se incomoda. Me incomodei, eu falei, não é possível. aqui é Corinthians, mano. Aí eu falei, não tá errado, não é possível. Aí o Miguel é mais maduro que eu e que a mãe dele. Falou o seguinte, porque a mãe dele não torce pra nenhum time. Sim. Mas ela quis pra provocar enfim, você, né? Eu não vou falar isso aqui em público. Spoilers. Mas já falando, né? Fazendo Já divisão, falando. Mas aí, cara, o Miguel, mais maduro, falou assim, chegou assim do nada, falou assim, eu torço pro Barcelona. Acabou. Cara, acabou. Tá bom. Queridos ouvintes, só um pequeno detalhe, o Miguel não tem 18 anos de idade. Eu tenho 5. 5 anos com cabeça de 18. Isso. Não, ele foi muito maduro. Ele falou que eu torço pro Barcelona. Falei, tá bom. Agora, vocês que são aí, porque eu de fato vou dizer, eu sou São Paulino e BGE, tá? É que a minha avó era São Paulina e a gente precisava ficou igual o filho do Michel, não sabe escolher. E aí a torcida do São Paulo foi mais forte, eu assumi, mas eu não sei nem, assim, o último goleiro que eu sei é Rogério Ceni. Faz um tempo já. Você eu lembro do Dario Pereira, do Zete, do Lugano, Miller Silas, Careca. Esse time pra mim é o que tá jogando no São Paulo. Mas aí eu queria saber de vocês duas coisas. O que vocês acharam da Copa América ser feita no Brasil? Boa, nossa. E o que vocês acharam da Argentina? Vocês torceram pra Argentina? Eu torci para a Argentina. Devo dizer aqui, mas por motivos políticos, não por motivos futebolísticos. Eu, na verdade, eu gostei da Copa América por 2 motivos. Na verdade, porque eu gosto de futebol, né? E a questão do SBT. Eu sou SBTista, sempre fui. É verdade, você é um SBTista, sempre fui SBTista, sempre gostei. Então eu sempre torço para que o SBT invista no futebol e tal, essas coisas. E... Pô, é verdade, agora que eu me toquei no SBT que tava Isso, então eu gostei porque assim... que prestou atenção! Talvez que pra mim o único ponto positivo dessa questão bolsonarista aí é a questão da briga da Globo, só isso. Mas eu sempre gostei do SBT, então eu sempre torci pro SBT. E eu não torci pra Argentina, torci pro Brasil. Tava fazendo tanto é que eu apostei, né, no site de aposta, né? Você postou, que os 2 times iam fazer gol. Eu queria que qualquer um fizesse um gol pra poder se você é dono do site de apostas, pode patrocinar a gente também. A gente ficou um louco aqui. Com certeza. Então eu torci pro Brasil empatar aquele jogo, ir pra prorrogação. Também pra poder aumentar o tempo, pro SBT ter mais audiência. Eu sou meio assim, eu torci pro SBT. Eu gostei. Foi a primeira pessoa que eu tipo SBT no Brasil. Pois é. Eu torci pro SBT ganhar. A Luciana Cury torceu pro Argentino, o Mário para o SBT e você, Michel. Rapaz, ó, eu vou contar pra você o que eu achei. Primeiro que eu achei assim. Eu fui muito contra a Copa América do Brasil por todo o cenário que a gente tá vivendo. Sim. Cara, não tem como, não tinha como. Não era pra fazer. E eu não assisti um jogo da Copa América, só a final. E o que eu ouvi, né, do meu irmão, que é meu irmão é brasileiro, é fanático pelo Brasil, né? Sim. O corintiano mais roxo que o meu irmão torce pro Corinthians no replay. Ele já sabe o resultado, ele chora no replay. Nossa, o Paulo não entrou. Eu falei, claro que não entrou, não é replay. Puta, eu podia ter entrado agora, né? Cara, eu perdi, assim, tesão de assistir jogo do Brasil faz muito tempo. Sim, muito tempo. Não tem mais graça, hoje não tem mais graça. Pra você ter uma ideia, desde a época do 7x1. Na época do 7x1, foi no dia que eu mudei pra minha casa. A primeira casa que eu morei aqui em São Roque. Eu não assisti o jogo, cara. Eu lembro que eu saí, eu falei pro porteiro assim, quanto que foi o jogo? Quanto tá o jogo no primeiro tempo? Ele falou 5x0 pra Alemanha. Eu falei, que trouxa. Que puto, falei, trouxa, quer me enganar? Aí cheguei em casa, tava 6x1, acho, né? 6x0, o Brasil foi isso. Vai ficar mais triste ainda. Vai ficar mais feio. Vai ficar mais feio. Mas enfim, eu torci, na verdade, pra Argentina, sim. Mas não por questões políticas apenas. Tinha um fundo político, você sabe do meu posicionamento, mas tinha uma questão ali do Messi, cara. Eu gosto muito do Messi. Sim, nessa parte ali. E eu não gosto do Neymar. Mereceu. Eu acho o Neymar uma puta figura Zé Royalística. Ele é. E agora, o Messi eu acho um cara que merecia ganhar um título pra Argentina. E a Argentina merecia ganhar esse título também, cara. O futebol foi horroroso. O joguinho foi show. Não. Depois você assiste. No sábado foi isso, no domingo foi a Eurocopa. A Inglaterra. Meu, que jogo da hora. Pô, pra você ter uma ideia, eu voltei de Cajamar, casa da minha mãe, com o carro ligado assistindo televisão. Né? Sei que isso não bem pode. Que ele voltou com o carro ligado. Lógico, já você com o carro desligado, você vai ser no lugar. Com o rádio ligado, Michel.
Não, verdade. Eu fiquei pensando nisso, assim, eu acho que esportivamente eu não tenho a menor opinião, né, sobre a qualidade técnica desse time ou daquele time, etc, etc. Eu acho que eu vou bem no que o Michel falou. Eu acho que a postura frente a qualquer fato da vida que o Messi tem como pessoa, né? Do que ele financia, das ações em que ele se envolve, das posturas que ele toma, etc., são absolutamente admiráveis, assim, independentemente se ele é argentino, brasileiro, colombiano, etc. Né? Então, acho que qualidade técnica eu não entendo de futebol para dizer o que eu acho dos dois times, mas eu acho que o posicionamento dele frente à vida. E aí, já que você citou o outro, né, o Kaikai, é isso, né? É um moço que se envolve em escândalos sexuais, que sonega imposto, que se alia a um governo corrupto para ter, né, aí os perdões de dívida, etc. O Messi também sonegou imposto. Ele quase foi preso, né? O Messi, Cristiano Ronaldo também. Acho que esses caras que são... Romário, né? O Romário é senador ainda? Não. Pelo amor, olha o crime federal. Pula. O Romário fez umas festinhas esses dias aí. Sério? Pula o Romário. Olha o crime. Não, mas eu acho que assim, é o posicionamento individual, né? E aí você tinha falado aí um tempo atrás, hoje, da democracia corintiana, né? E eu fiz aí o depoimento da Gaviões. Nós, mano. É isso, eu tava viva nessa época já tinha lá meus 10 anos, 1980, ok? Eu era nascido. Mário não tinha consciência de si ainda. Eu nem no ovo do meu pai tava ainda. Isso, eu já tava com 10 anos em 1980, né? E eu lembro de ver, até antes, né, gente? Antes, 75, 78, eu lembro de ver, ainda dentro do governo, né, da ditadura militar, o Sócrates, o Casagrande se manifestando, etc. As brigas que eles tinham lá, fingindo que era por causa da concentração, etc., mas fazendo, né, declarações políticas fortes, né, e usando a imagem de jogador para se posicionar politicamente, isso né? Muito raro. Hoje em dia ninguém faz isso mais. Sabe que se eu for pensar, isso eu falei com meu pai esses dias. Qual que é o meu maior ídolo do futebol? É o Sócrates, cara. Não é tecnicamente mas ele era um cara incrível, cara. Irmão do Raí. Sim, né? Incrível, assim, de posicionamento político. Não preto, né? Tem gente mais que fale isso. Na verdade, as pessoas ficaram... há um radicalismo, mas há uma covardia. Sim. Porque assim, o que é a covardia? Você não acha que isso é muito do Brasil, Michel? Porque eu já vi jogador, por exemplo, da seleção da França que não canta o hino da França porque o Cristiano Ronaldo, que pegou Coca-Cola? Isso, tira a Coca-Cola. O outro jogador que eu não vou lembrar o nome. Quem que é o Balotelli que fez também? Tirou a cerveja? Tem um que também que é muçulmano e tirou a esse cerveja. aí? Quem que é esse que é muçulmano? É de agora, vocês tinham que saber o nome. Não lembro, que é o nome. Escreve aí no chat aí, pra isso, salvar os dois. Eu vou achar. Eu conheço a história no seu nome do posto. Eu sei que ele é muçulmano. É verdade. Ele tava na Eurocopa. Sim, tava. Foi na entrevista ali, mas o nome dele não lembro. A gente vê esses, né, me parece, né, jogadores de fora do Brasil se posicionam. Não, teve um brasileiro também agora que se posicionou. Pogba. Pogba. Eu vi um outro time agora, acho que do Nordeste, se não me engano, desculpa se estou errando aqui, meninos, mas também dizendo assim, desculpa, eu não vou falar, não vou fingir não, a gente tá sem salário sim, se a diretoria do clube achar, foi essa semana também. Eu acho isso meio raro aqui no Brasil, me parece que outros países os jogadores são mais... Sim, temos a minha opinião, tenho o meu posicionamento. Acho que no Brasil é mais robotizado isso aí. Eu acho a questão da Copa América lá, essa polêmica toda se ia ter ou não ter, queira ou não, o futebol eles têm uma estrutura para aguentar esse tipo de coisa. Não teve torcida, então se tivesse torcida ia ser um absurdo, apesar que teve no último jogo, né? Teve a aglomeração, tudo lá, um rebuliço lá dentro no Maracanã, né? No jogo final. Então isso aí que é o que estraga, mas entre os jogadores, entre o pessoal que participa do futebol, acho que isso aí acaba sendo um pouquinho mais seguro em questão do coronavírus. E que eu achei estranho, no caso da Globo, se posicionar tão contra assim, porque pra mim ficou até feio. Pode ser contra, mas do jeito que eles se posicionaram, contra a Copa América e não contra o Campeonato Brasileiro, contra a Eurocopa que está acontecendo, que lá não tem, pode ver, não tem ninguém com máscara no estádio, o estádio lotado, ninguém com máscara, então ficou uma posição que eles só se posicionaram contra porque ia ser transmitido pelo SBT. Ficou parecendo isso, que o resto não se importava para eles.
Longe de mim defender a Ficou Globo, meio mas estranho. a Eurocopa está com o público e sem máscara porque eles já atingiram um nível de vacinação que permite que Sim. show de música já está acontecendo, Sim, sim. teatro já está acontecendo, então, eventos públicos Então, mas já teve, estão mas teve acontecendo. também lá estudos lá que, sim, que também teve um crescimento também lá do coração. Na O pessoal Inglaterra, deu por exemplo, deu teve uma crítica uma no final, maquiada, né? mas também deu um crescimento lá de Não são contaminação. essas variantes, né, Ó, Mário? E sim, eu discordo é. de você. Eu Isso. acho que a gente colocou em risco, sim. Porque Sim. a seleção da Venezuela vem em uma semana tá Teve contaminada. nove Isso. jogadores. Ah, ok. Eles tomaram vacina e voltaram pro país deles. Beleza. Mas e o pessoal do hotel? E a camareira do hotel que arrumou a cama desse povo? É. E o pessoal que teve que servir comida pra eles? E a menina que limpou o banheiro desse povo enquanto eles estavam lá dentro, entendeu? Então, assim, andou pelo prédio, sim. Distribuiu generosamente coronavírus aonde estava. Não, sim, mas eu falo assim, Isso só que... coloca em risco, só Mário, que- só pra concluir. Sim. O pessoal mais frágil da nossa sociedade. Porque a camareira não é São o os dono do trabalhadores, hotel, né? o garçom não é o dono do hotel, é quem tá indo de ônibus trabalhar, quer queira ou não. E vai Ele transmitir. já tá correndo risco porque precisa usar transporte público Não. e ainda vai trabalhar num hotel que tem um time de futebol inteiro de outro país, quer dizer, pode ter trazido uma variante ainda por cima e todo Não, mundo... Uma variante comunista. É que eu falo assim, porque assim, Um dia falaremos sobre isso, hein? uma semana antes teve eliminatórias. E foi é a mesma coisa, também veio o time de fora. Eu falo assim, não teve mesma indignação com eliminatórias, que sendo a competição do mesmo porte, tá, é isso que eu Ó, falo. Então era pra ter deixa- parado. deixa eu No dar minha campeonato do opinião aqui, Brasil, ó. eu acho Pode que parar realmente a tudo. Globo não Isso, não é isso criticou eu porque achei os direitos estranho. são deles. Ó, deixa eu falar. Você falou muito esses dois aí, deixa eu falar bem. Eu sei. Esse agora passa a ser o nosso objeto Ah. de fala. Quando Ah, tiver muita verdade, bagunça, verdade. pega pra falar. É o seguinte, a questão que eu vejo assim, em relação ao Globo SBT e a Copa América e Copa Inglaterra, tudo uma questão do capital. Sim. Tudo uma questão Só de pensa em grana, dinheiro, cara. só É dinheiro, só bicho. dinheiro. É. Então, assim, a Globo quer os royalties, o SBT quer os royalties, a CBF tá ganhando. Então, Muito. assim, cara, assim, o que eu tenho é patético ver a organização FIFA, CBF, é grana, cara. É A grana. gente é circo, cara. É circo. A gente aqui entra com patriotismo. A gente é circo, cara. É Patriotismo. patriotismo. Desculpa. Eu vou fazer uma aula de Eu pus o hino no lugar errado. Patriotismo. 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 Não é paternalista. É. Mas sabe que assim, ó, a questão que da grana pra mim é muito forte, cara. Por exemplo, eu ainda acho que a manipulação de resultado, ainda acho que. Assim, Sim, eu vejo, cara, sim, eu acho sim. que tudo isso aí é um grande circo e a gente meio que é o. Como pipoquinha, Sim, assim. sim. Mas eu sou corintiano, adoro torcer. Assisto jogo do Brasil, não torço tanto mais pra torcer antes, né? Tô ensinando meu filho essa cultura do futebol, tanto que ele joga futebol aqui com o Pupo. Mas assim, cara, às vezes se eu pensar racionalmente essa verdade, pra voltar ao tema, Mas é. né? Essa verdade talvez não role mais pra mim. Tem outra verdade que Sabe que eu me tô muito irrita. cético? Sim, Não, sim. eu acho se que acontecer, outra- aconteceu, se não acontecer também, tanto faz. Né? Então, Não, tem outra basicamente verdade do futebol, e aí do futebol mesmo. Acho que não, de esportes em geral. Essa imagem de que talvez quem se envolva com esportes tenha sempre uma conduta muito mais saudável na vida. Aí quando você vai ver, jogador metido em festa, com droga, bebida, Esses Pra são os caramba. maus exemplos. isso, né? Violentando sexualmente pessoas em festas lá em Itália, depois dizendo, mas nem era mulher, blá, blá, O blá, Robinho, né? etc. Foi isso, cara? Eu digo isso. Se não era Falou o mulher, nome, porque- não fui eu, hein? Não, eu digo assim, público, essa né? imagem, né, de que o esporte é um templo sagrado da saúde, do comportamento, né, etc, e não é, né, é isso, é o que você tá falando. Tem uma questão de marketing, de dinheiro, É muita grana. É né? verdade, tem tudo dinheiro. resultado Tudo dinheiro, combinado, tudo. e tem essa imagem de que quem faz esporte é super saudável. Desculpem as pessoas que são saudáveis de verdade, eu sei que tem gente que mas essa ideia, né, de que, mas Crossfit, mano. se tá no tá levantando pneu procurando mosquito da dengue pra ele. Eu acho que é uma hipocrisia do esporte. É hipocrisia. Deixa eu abrir uma parênteses aqui. Eu não aguento quando a gente trabalhava junto, né? Era Sariguama, eu aguentava, porque eu faço crossfit, né? E a Luciana falava assim, pô, eu te vi hoje correndo no poste. Seu marido falava, né? Como é que é?
que acontecia? A gente passava pelo Michel tipo 6h30 da manhã aqui na avenida, né? E eu, de vez em quando o Michel tava fazendo lá a primeira corrida de esquentamento do dia. Aí meu marido virava pra mim e falou assim: Luciano, seu dia vai ser longo, seu chefe tá correndo em volta do poste. Porque eles chegavam num determinado poste e faziam uma volta. Cara, e bem nessa hora eu passava, cara. Aí o Carlos falava pra mim: seu dia vai ser comprido, seu chefe tá dando volta no poste. Justo essas horas ela passava, cara. Caramba. Assim, e se passa uma, duas, três vezes, já vira verdade. Só fica correndo atrás do poste. Pior que era. É verdade. As duas Quando eu vejo o Michel, tá sempre com voz. correndo em volta do poste. Bom, a gente tá já com quase 40 minutos, a gente tem que encerrar já. Encerrar, verdade. Mas é interessante, porque ó, essa questão de verdade são muitos fatores que dá pra São entrar. muitas verdades. É porque na questão política dá, questão religiosa também dá, porque cada um tem a sua Vamos pra verdade. religião no próximo encontro? Pode Que ser, nem a gente pode conversa ser. sobre o fato de Religião, eu a ser religião é pagã, interessante. tá? Você Religião pode é deixar interessante. nos comentários aqui no vídeo o que você quer que a gente fale. Também as perguntas, muito importante, porque nosso programa ainda é que palavra chique, marca aí, assíncrono. Eita. Mas logo É ele com será cedilha ou dois S? com 4 S's. Ah, tá. Põe todos, Põe S, todos. C, C, Põe os três. põe S, tudo, C, põe tudo. cedilha, Depois a S, gente C. escolhe o que é. Isso. É que alguma vai dar certo. Aí deu certo. Mas assim, logo será ao vivo também. A gente está definindo aí alguma plataforma, a gente não sabe ainda, a gente está em fase de piloto ainda, né? Um piloto. E, enfim, é essa, mas eu acho que no próximo a gente pode falar sobre religião. Religião é interessante, porque olha. E aí abre vamos vários lembrar, leques. né? Mário é cristão, Michel é cristão, e eu sim, sou pagã. Eu sou cristão, mas eu tenho uns trechos ali que ainda não concordo muito não. Então vai ser interessante essa discussão de religião aí. Eu sou igual o Rubem Alves, sou um ex-pastor. Bora lá. Já fui então. pastor, já fui escritor, agora sou um velho. Né? Ele fala isso, né, Rubem? Eu sou um velho. Ele falava, né? Só outra coisa, Porque- eu estou sem morreu? boina porque. Faz Morreu, tempo. 2014. Não brinca não. Ele morreu? Ele morreu! Rolando ela. Ninguém me avisou? Nossa, ele morreu. Morreu, Estava morreu. com ele agora aqui jogando tempo. futebol no Mas Cambará. não foi coronavírus, né? Não, Ai, 2014. Mário, Vai faz saber, tempo né? que ele morreu, Mário. Faz tempo já. Faz Cara, tempo. quantas pessoas que eu matei isso por coronavírus? E não era por coronavírus, foram outras mortes morridas. Bom, enfim, ó, Então o próximo nosso podcast é sobre religião. religião. E a gente se encontra aí em breve. Sim. Então curtam, compartilhem. É o piloto. Se inscrevam, não esqueça de se É. inscrever, que é o principal. Vamos dar o nome desse Curtir lá. podcast para podcast piloto, porque não sai do piloto. Não sabe É o piloto 2. Piloto sobre tudo. Piloto sobre tudo. Piloto sobre Pronto, tudo. resolveu, Mário. Interessante. Resolveu. É isso aí. Um beijo, um queijo. Até É mais, isso aí. valeu. Se inscrevam lá. Deixa o like, sininho.